Boa noite, eu ainda tô aprendendo a mexer nas coisas aqui. Inclusive, descobri que tinha um plásticozinho na câmera do meu notebook que tava deixando a imagem horrível. E agora a gente vai conseguir fazer a nossa correção de hoje, né? Eu decidi que eu vou sempre estar fazendo assim, em formato de live, enfim. E aí, como eu tô aprendendo, se tiver algum erro, algum barulho, alguma coisa, vocês vão me falando. Vai ter barulho de criança, tá? Eu tenho duas crianças falando em criança, ó, já fez barulho. Mas a gente vai conversando aqui até eu pegar os, aprender mesmo como que funciona. Então vamos lá. É, o a gente vai fazer hoje. Como será que funciona aqui? Se eu diminuir, será que fica a telinha? Tá. Captura de tela. Vou aprender, prometo pra vocês que eu vou aprender. Vou deixar pequenininho aqui e vou colocar nessa partezinha do lado, aqui onde está aparecendo a foto, o nosso documento. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma correção de um capítulo, de um trabalho de uma cliente, que já tem as observações do professor. Então, aqui a gente pode ver nesse documento aqui que o professor explicou para a aluna que o tópico 1 do trabalho vai ser a introdução, que é feita geralmente no final do trabalho, igual eu tinha falado no meu vídeo anterior. E também explicou que o primeiro capítulo ele vai estar com o número 2 desse trabalho. Esse capítulo foi escrito pela aluna, a gente vai seguir as orientações do professor e adequando dentro das normas da ABNT, enfim. Esse aqui é o objetivo do capítulo, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu, particularmente, crio um novo documento, até porque tem gente que faz formatação, consegue deixar uns erros, assim, bem grosseiros mesmo no Word. Então, eu prefiro criar do zero para já ficar padronizado. Então, eu já coloco a letra, que é geralmente a Arial 12, justifico, deixo o espaçamento 1,5. A gente vai aqui em layout de página, margens, que é deixar superior esquerda 3,3 e inferior direita 2,2, igual apareceu aqui. Aqui nesse quadradinho aqui do lado, a gente pode ver que tem recuar espaçamento. Cada númerozinho que você coloca aqui, ele vai aumentar a distância entre as letras. E pra gente, por enquanto, não é interessante. A não ser quando a gente for fazer citação, isso a gente vai vendo. O texto da aluna, ele tá... Deixa eu pegar ele aqui pra gente poder conseguir explicar, né? São 11 páginas com as referências, né? Então, não são 11 páginas de texto. Colei o texto ali e agora a gente vai começar, de fato, a edição desse documento. O que foi falado pela professora? Vamos lá. Aqui devem ser... Eu estou lendo o tópico 2.1, né? O trabalho... a aluna não me mandou o título, né, do trabalho, que eu tô fazendo apenas uma correção. Mas o nome do tópico do trabalho que a gente vai corrigir é a maternidade frente aos diversos lugares reservados à mulher contemporânea. O tópico 2.1 ele vai introduzir essa matéria e a professora descreveu muito bem o que ela quer. Aqui devem ser tecidas algumas considerações sobre o tema, de modo a preparar o leitor para os parágrafos que virá no próximo capítulo. Trata-se de um texto pequeno, composto por um ou dois ou três parágrafos. Então, aqui a gente já vai se nortear, ou seja, a gente vai explicar o que nós vamos tratar em 2 ou 3 parágrafos no máximo. Então, vamos lá. O tópico, que seria o tópico 2, né? A gente vai colocar 2 e dar um espaço sem ponto. Porque geralmente, quando você coloca ponto no final da frase, ou você coloca ponto depois do número, os professores pedem para tirar. Eu, que conheço de formatação, percebo que na hora que eu coloco o número,
ele ganha um certo recuo aqui no texto, ó. Essa parte aqui tá recuada. O que a gente vai fazer? Aqui no layout de página, recua o espaçamento. Nós vamos tirar todos esses números. Tá vendo que tá 1, 27? A gente vai pôr 0, 0 e 0. Aí, o 2 foi para trás. Tanto que se a gente colocar o cursor aqui, a gente vai ver que ele não tá alinhado na margem. Pelo menos não tava, né? Isso, aqui. Isso. Ficou igual, né? Vamos ver se é o texto que tá... Não, ele tem que ficar dentro da linha. Isso. É assim que ele tem que ficar. Então... Não. Vou mostrar pra vocês, neném. Peraí que ele tá inquieto. Vamos ajudar a mamãe a fazer a correção. Vamos ajudar a mamãe a fazer a correção. Ai, esse é o Jorge. Então, vamos lá. Continuando. Pediu para que fossem criados 1 ou 2 parágrafos, introduzindo o tema. Lá no documento das observações, o tópico era a maternidade. Vamos ver se é o mesmo tópico que está ali. A maternidade frente aos diversos lugares reservados à mulher contemporânea. Alterou a escrita, né? Então, a gente vai alterar o título do que foi pedido pela professora. A maternidade frente aos diversos lugares reservados à mulher contemporânea. Arial 12, como está em vermelhinho, a gente vai colocar em preto. E o restante a gente apaga. Tá. Como que eu começo um capítulo? Aqui eu ainda não li, não pesquisei nada sobre o tema, né? Mas a gente sempre vai se utilizar de referências para conseguir construir um capítulo. Então, vamos lá. A maternidade frente aos diversos lugares reservados à mulher contemporânea. A gente vai abrir o Google. Eu gosto de utilizar textos que sejam na mesma linha, né? Então, aqui a gente vai falar... Pode copiar mesmo o nome do tópico e colar lá, que vai aparecer coisas semelhantes, tá? Eu coloco sempre em PDF pra gente já ver, geralmente, artigos, ó, alguns artigos que eu abri em cima já estão até marcadinhos, ó. A multiplicidade dos papéis da mulher contemporânea. Tá, a mulher e a maternidade. Isso aqui eu já tinha aberto, mas eu vou abrir novamente, que é pra gente poder ter uma ideia, né? Como que eu utilizo uma referência, um trabalho, para construir meu trabalho sem ser plágio? Bom, a gente quer uma introdução, né? Uma introdução daquele tópico. Eu gosto primeiro, antes de ler, porque a gente não vai ler todo esse documento, né? Ninguém vai ser hipócrita de falar que vai ler. Eu venho no sumário. Então, introdução, construindo um argumento, revisitando a teoria, delimitando, estratégia de investigação, isso aqui tudo é metodologia. A gente não vai usar metodologia na construção do nosso trabalho. A historicidade da mãe na cultura ocidental. Discurso da pós-maternidade, discurso da maternidade, o advento da psicanálise. Tá. Esse trabalho em específico, ele tá bastante complexo. Ele não vai conseguir trazer pra gente aquilo que a gente precisa para construir esses parágrafos. Então, a gente vai procurar outro trabalho. Maternidade e o feminismo. Papel da mulher no contexto da família, mulher brasileira. Olha, isso aqui parece legal. Mulher brasileira contemporânea e a maternidade. Então, vamos lá. Olha, esse tipo de site, ele é perfeito, porque ele vem com a citação de como você deve citar o seu artigo. Olha aqui, ó, tá vendo? Claro que a gente faz algumas alterações para deixar padronizado, né? Mas ele é perfeito. E aqui, abrir ou baixar o PDF.
A gente vai abrir esse PDF para ler o trabalho, né? Aí vai ter a capa, mestrado em psicologia, lembrando que esse trabalho ele é de psicologia, tá? A gente vai corrigir um capítulo e demora mesmo, tá? Vamos lá pro sumário. Maternidade e a infância na idade moderna, maternidade e a infância na contemporaneidade. Em relação... A gente lê um pouquinho. A família e os seus primórdios nos dias atuais, trajetória da valorização da mulher. A gente vai tirando pelo tópico, tá? Maternidade, parto e amamentação. Tá, vai ter que ser esse tópico mesmo de cima, que ele tá falando da contemporaneidade, né? Em relação aos dias que ocorrem, Arias aponta outra distinção entre o século XVI e XVII. A noção da inocência. No 5º capítulo do livro de História Social da Criança e da Família, ele menciona as brincadeiras aceitas entre crianças. Pode-se ver que nesses séculos não se tinha noção de inocência. Com o avanço da moral e da preocupação com a educação, alguns estudiosos passaram a se preocupar com os efeitos que tais atitudes poderiam trazer. Tá. Esse parágrafo aqui vai ser legal. Ainda sobre a percepção de Rosa Machado na atualidade, apesar da institucionalização das escolas já em épocas passadas, as mulheres ainda levam a vida tentando conciliar trabalho, casa e filhos. A gente tem então uma ideia do que a gente pode colocar para iniciar. Então, se nosso tópico vai falar sobre a maternidade frente aos diversos lugares reservados à mulher contemporânea, a gente vai começar assim. Tratar sobre a maternidade dentro do contexto contemporâneo exige a compreensão do papel da mulher na sociedade, levando em consideração os moldes patriarcais nos quais a sociedade foi estruturada e ainda os reflexos destas na sociedade atual, pois a mulher, nos dias de hoje, ainda precisa conciliar seus, aí entre aspas, né? A gente vai colocar entre aspas, seus afazeres domésticos, carreira e família. Então, daquele parágrafo, a gente conseguiu tirar essa informação de que existe uma dificuldade ainda nos dias de hoje. Então, é sobre isso que o nosso tópico vai tratar sobre a maternidade dentro do contexto contemporâneo. Como eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso de um autor, eu vou voltar lá no trabalho. E como essa referência ainda não está lá embaixo, como que eu faço uma referência dentro do texto? Eu pego o último sobrenome do autor, aqui no caso é Halasi, Halasi, vírgula, o ano da publicação, 2018. Fecha parênteses. Por que eu não coloquei página? Porque eu não citei nada do que o autor disse. Eu li, entendi, falei com as minhas palavras e falei que não foi da minha cabeça. Eu costumo fazer assim. Quando eu vou estruturar um parágrafo, toda vez que eu colocar um autor, eu já gosto de ir lá nas referências e já referenciar esse trabalho de forma correta. Por quê? Porque quando eu referenciar esse trabalho, depois eu não vou ter o trabalho de conferir se todas as minhas referências estão corretas. E aí a gente vai colocar
a LACE, eu tô seguindo o padrão ABNT. Então, é sobrenome, as letras do primeiro nome, o título do trabalho, que é A Mulher Brasileira Contemporânea e a Maternidade da Culpa. A Mulher Brasileira Contemporânea e a Maternidade da Culpa. Ponto. Nome da instituição. Geralmente no trabalho tem a citação. Se não tiver, a gente vai fazer aqui. Só para mostrar para vocês. Aqui não vai ter. Nome da instituição. É a PUC de São Paulo. Então a gente coloca em negrito PUC SP e o nome mesmo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vírgula. A gente vai na contracapa e ver do que se trata. Se trata de uma dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, vírgula. Quando é assim, eu coloco apenas o ano, 2018. Ah, tá. Antes disso, a gente coloca as páginas. P. Ponto, são 87 páginas, olha aqui, ó. Traço 87, 2018, ponto. Nossa referência tá feitinha. Depois que a gente falou desse tópico, eu acho que agora as crianças não vão deixar eu finalizar. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu espero que se vocês tenham compreendido a essência do que a gente vai construir aqui. E eu vou continuar gravando, fazer a gravação desse trabalho até o final da correção, que eu acredito que ele ficou bem extenso. E aí, eu espero que vocês comentem, digam se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo. Ainda vou aprender a tirar essa tela e tudo, mas aqui é o segundo vídeo que eu gravo, tá bom? Muito obrigada, se inscrevam e curte aí pra eu continuar, tá?